Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 36ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mouroense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Edoel Rocha, Dr. Miguel, vereador Edson Batilani, vereadora Elvira, vereador Sidney Jardim, vereador Edoel Rocha, vereador Olivino Custódio, vereador Tucano e vereador Edilson Martins e vereador Jadir Pepita. Dr. Luiz Alfredo, ausência justificada. E também a Nelita Piacentina, ausência justificada. Solicitamos ao vereador Jadir Pepita que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Quando dois homens, eu vou ler Deuteronômio 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal. E os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordecem o boi enquanto está debulhado o cereal. Palavra do Senhor. Também registrar a presença do professor Cícero, vereador. Comunico que a ata da presente sessão e de ontem serão apreciadas nas próximas sessões. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor secretário, proceda à leitura das mesmas. Não, na verdade sou eu. Informamos que todas as indicações forem despachadas favoravelmente por esta presidência. O senhor pretende que seja feita a leitura de algumas delas? Caso contrário, o secretário fará a leitura apenas do número da proposição e do vereador autor. Prossiga, senhor secretário. 2586, vereador Sidney Jardim. 2587, vereador Jadir Pepita. 2588, vereador Tucano. 2590, Jadir Pepita. 2592, 2017, vereador Edson Batilani. 2593, vereador Edson Batilani. 2594, vereador Edson Batilani. 2595, Edson Batilani. 2596, Batilani. 2597, Batilani. 2598, Batilani. 2599, Edson Batilani. 2600, Edson Batilani. 2601, Batilani. 2602, Batilani. 2603, Batilani. 2604, Edson Batilani. 2605, Edson Batilani. 2606, Edson Batilani. 2607, Edson Batilani. 2608, Edson Batilani. 2609, Edson Batilani. 2610, Batilani. 2611, Edson Batilani. 2612, Batilani. 2617, Jadir Pepita. 2619, vereador Tucano. 2625, Edson Batilani. E acabou. Aí temos... Leitura e discussão e votação de requerimentos. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6 do nosso regimento interno. Temos requerimentos de urgência. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura do mesmo. Requerimento em urgência 2631/2017, o vereador Edson Batilani. O Executivo Municipal, considerando a importância de projeto de lei complementar número 02/2013 do Executivo Municipal,
que dispõe sobre o Código de Postura do município de Campo Mourão e da outras providências. E 03/2013 do Executivo Municipal, que dispõe os requisitos técnicos para as edificações de obras a serem concluídas no Código de Postura do município de Campo Mourão e da outras providências, considerando que os mesmos foram retirados pelo autor em 2 de fevereiro de 2017, informar quando o Poder Executivo reenviará os citados projetos a essa Casa de Leis complementares para serem analisados por esta Casa, sendo que são de suma importância para o município de Campo Mourão. Também quero registrar a presença do vereador Cabo Cruz. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Em discussão, em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto, o requerimento. Eu passo a palavra para o vereador Edilson e peço a palavra. Com a palavra, senhor presidente Edson Batilani. Senhores vereadores, esses 2 projetos de lei complementar já transitam por essa casa desde 2013. Foi feito aí um belo trabalho entre alguns vereadores, componentes de comissões permanentes dessa casa, de comissão especial. Depois geraram uma série de dúvidas e no início deste ano, assim que assumiu o comando da prefeitura, o prefeito Tauílio Tezelli, diante das dúvidas suscitadas, retirou os mesmos. São projetos que tratam das edificações em Campo Mourão e das posturas do nosso município. O nosso código ainda é de 64, quando andavam pelas nossas vias os cavalos, as carroças, enfim, e nós já falamos isso aqui por tantas vezes, e infelizmente até agora nós não temos legislação moderna, atualizada para o momento que nós vivemos, contemporâneas. E é preciso que isso retorne com rapidez para casa, para que novamente a Câmara possa analisar e aí, evidentemente, votar e aprovar essas leis, porque as relações da comunidade, principalmente com o poder público, dependem dessas leis, né? E nós estamos aí nos relacionando com leis ultrapassadas. Então, eu gostaria de pedir o apoio de cada um dos vereadores na aprovação desse nosso requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Batilani. Votação. Coloca em votação. Já, vou votar o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra ao vereador Edson Batilani. Obrigado. Temos mais um requerimento. Temos mais um requerimento de urgência do vereador Edson Batilani. O vereador que o presidente subscreve no uso das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, a linha C e D, CC, o artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa e ouvindo o plenário, seja remetido o expediente à Companhia de Saneamento Básico do Paraná, Sanepar, para o senhor Edson Lima, chefe do Escritório Regional de Campo Mourão, tomar providência sobre o derrame de esgoto na rua José de Oliveira do Jardim Fernando. A justificativa. As ruas estão sendo invadidas e as propriedades particulares inundadas com água contaminada que escoam para o Rio do Campo, contaminando as suas águas. Para deferimento, sala de sessões, 28 de novembro de 2017, o vereador Edson Batilani. Em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Batilani. Senhores vereadores, eu hoje de manhã recebi de um cidadão, um morador lá do Jardim Fernando, com algumas fotografias, uma denúncia sobre lá o vazamento. De todas as vezes que chove, segundo a sua informação, há um vazamento na rede de esgotos da Sanepar, não na rede coletora, mas na rede emissária.
E realmente mostrou umas fotos que apontam lá uma situação bastante ruim do ponto de vista ambiental, em especial, e de saúde pública, né? E, segundo ele, isso tem acontecido, acaba essa água pluvial, que acho que acaba entrando dentro da canalização da rede de esgoto, faz com que ela tenha refluxo para fora da rede, levando o líquido contaminado para os quintais das pessoas, pela rua, e, evidentemente, chegando até o nosso Rio do Campo. Felizmente, está para baixo da captação de água, senão nós estaríamos correndo o risco de estar consumindo água com maior potencial de contaminação, de coliformes, pelo menos. Então, eu acho que essa é uma necessidade urgente, que a Sanepar adote as medidas no sentido de reparação, e, evidentemente, que nós também vamos encaminhar isso aos órgãos de fiscalização para que reforce esse pedido e tome outras providências que julgadas necessárias. Então, gostaria de contar aí com o apoio dos senhores vereadores. Para discussão. Para discussão, o vereador Edel Rocha. Senhor presidente, eu acho que a denúncia é gravíssima. É uma situação de saúde pública. Além desse requerimento passar em regime de urgência, eu entendo que até ser expedido ofício pelo Executivo, cobrando essa atitude da Sanepar, que revise imediatamente essa situação, até porque está chovendo constantemente, que essa casa tomasse as medidas para fazer uma ligação ou uma visita ao responsável pela Sanepar, para que providencie imediatamente essa regularização dessa situação. Porque se existe nesse ponto esse excesso que acaba transbordando para o rio, pode acontecer em outros pontos também. E nós tomamos água todos os dias, e tem que ser de primeira qualidade, porque se paga cara a água aqui, além do esgoto, que é 80%. Então, eu deixaria como sugestão que essa casa tome providência no sentido de alguém, quem sabe a presidência ou qualquer outro vereador, que procure o responsável pela Sanepar antes mesmo que esse ofício seja expedido, porque pode demorar até 10 dias para chegar lá. Continua em discussão. Mais alguém discutir o requerimento? Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Requerimento de urgência aprovado por unanimidade. Próximo. Não há mais requerimento em urgência. Devolvo a presidência ao senhor Edson Batilani. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta do ordem do dia. Senhor presidente. Opa, desculpe, eu pulei a palavra livre aqui. Na mexida aqui no computador, sempre dá uma atrapalhada na vida da gente. Há vereadores inscritos, senhor secretário? Senhor presidente, não há vereador inscrito para falar. Então, obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta do ordem do dia. Próximo, em segundo turno de discussão e votação, por gentileza, senhor secretário, queira fazer a leitura do mesmo. Projeto de lei número 95/2017 do vereador Sidney Jardim proíbe a interrupção do abastecimento de água sem aviso prévio nos dias que especifica e dá outras providências. Em discussão o projeto. Bom, eu gostaria apenas de cumprimentar o vereador Sidney Jardim. Até esse projeto passou aqui ontem, acho que ninguém fez nenhuma discussão, até porque é um projeto relativamente simples, mas interessante, porque realmente, normalmente, as pessoas mais pobres é que acabam tendo problemas, às vezes, de não conseguir pagar em dia, e a Sanepar vai lá e corta, às vezes, numa sexta-feira à tarde, enfim, aí a pessoa entra no desespero de ficar 2 dias aguardando o retorno da Sanepar. Então, quero cumprimentá-lo, vereador Sidney, por isso, e é realmente um projeto simples, mas que tem uma abrangência importante do ponto de vista do caráter social do mesmo. Então, E o pior, presidente, se o senhor me der uma parte, Concedo. e já justificando a todos os presentes, hoje nós praticamente não estamos discutindo, os vereadores até abriram mão de usar a palavra livre a explicação pessoal, exatamente para a gente encerrar esse momento e começar o momento da homenagem. Por isso que a gente está fazendo a sessão hoje bem rapidinha. Mas só falando um pouco mais ainda, presidente, o difícil é quando você está com o comprovante na mão,
mas o funcionário da Sanepar já saiu com a ordem para cortar água. Você, nesse intervalo, você vai no banco e paga, e mesmo assim ele tem que cortar. E ele corta na sexta-feira à tarde e te deixa o final de semana sem água. É um absurdo e eu espero que esse projeto realmente venha corrigir isso. Continua a discussão? Para discussão. Com a palavra, vereador Idoel. Gostei muito do projeto e já me veio em mente aqui para a gente fazer a mesma coisa com a energia elétrica. Então, a nossa assessoria aí, vou pedir apoio dos vereadores também, vamos apresentar o mesmo projeto no mesmo sentido. Parabéns ao Sidney. Continua a discussão? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, por favor. Projeto de lei número 106/2017, do vereador Edson Batilani, altera os dispositivos da lei número 1000, de 18 de setembro de 1996, que denomina Rua Luciano Marmotel, a atual Rua das Aroeiras, da planta geral da cidade e da outras providências. Em discussão? Só para fazer aqui uma pequena... Não estamos alterando o nome de nenhuma rua, estamos fazendo uma correção a pedido, inclusive, lá da prefeitura e de alguns moradores, porque há um erro. Tem uma aversão por mudar o nome de rua, e às vezes acontece alguns abusados de tentarem fazer isso. Opa, continua. Eu esqueci, pensei que tivesse... Desculpe, eu pensei que tivesse passado a presidência para o vereador Edilson. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos. Vereador Edilson Martins. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos meus nobres pares, prensa falada, escrita, televisionada. Primeiramente, sempre agradecendo a Deus pelos momentos que nos concede. E hoje não é diferente, momento importante para o Poder Legislativo, Executivo, enfim, e para a gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu só me inscrevi na Palavra Livre porque eu tenho aí, Palavra Livre não, explicação pessoal. Eu tenho uma luta aí com relação ao Ministério Público do Emprego e Trabalho, sempre tentando trabalhar em prol da nossa comunidade, juntamente com esses demais vereadores, mas hoje quero fazer um desabafo no sentido de que fiquei feliz e ao mesmo tempo triste, porque já há 5 meses nós estamos aí defendendo uma situação na emissão da carteira de trabalho, principalmente para aqueles que necessitam do primeiro emprego. Nós estamos vendo aí adolescentes que dependem de um trabalho, até mesmo para se educar, no sentido de estar trabalhando, um incentivo, né, juntamente às suas famílias, e nós nos deparamos com um governo federal, um governo que muitos dizem que não é genuíno, na verdade porque quem votou no governo, vota no vice também. Então, o governo Temer hoje está aí no poder e o que acontece no Brasil, se tem alguma responsabilidade, é dele. E na campanha, nos programas de governo, nas promessas políticas, ele disse que o emprego era primordial, a geração de emprego e renda. Ou seja, como que você quer promover um emprego ao cidadão, a um adolescente, sendo que nem ao menos você dá um suporte para que as pessoas, o seu próprio orçamento consiga estar fazendo aí a carteira de trabalho, que é o mínimo que se pode oferecer para uma pessoa entre o empregador, é o vínculo do empregado e empregador. Durante 5 meses tentamos na agência de Campo Mourão, eu sempre registrei que o trabalho que a agência de Campo Mourão faz é um trabalho bom, funcionário, a única funcionária que lá está, muito educada, atende sempre as pessoas, fazendo com que o cidadão que vá até lá, mesmo que ele receba um não, ele saia satisfeito. Mas nós não podemos continuar desta forma.
Nós fizemos requerimentos, cobramos o governo do Estado no sentido de nos ajudar, deputados federais, cobramos o governo federal e até agora nada. Quem quiser fazer uma carteira de trabalho em Campo Mourão, tem que levantar 6 horas da manhã, vai ter que pegar uma senha, isso quando consegue, para poder emitir a sua carteira de trabalho. Eu fiquei indignado depois das minhas cobranças, então ouvi um comentário que se eu fosse na cidade vizinha, o qual é Araruna, até hoje eu vi num jornal que nós somos o polo brasileiro, Campo Mourão do alimento, e Araruna é o polo brasileiro da mandioca, da farinha de mandioca. Falei, então eu vou até Araruna com meu filho, porque eu também estou pleiteando uma carteira de trabalho para o meu filho que completou 14 anos. Cheguei em Araruna, para minha surpresa, na agência do trabalhador, tinha um funcionário, uma agência bem maior do que a nossa, 3 funcionários para atender, impressora, aqui não, a impressora não funciona, um dia não tem toner, outro dia está desconfigurada, porque o governo federal diz que tem que mandar um técnico para regularizar tudo isso. Senhores e senhoras que estão aqui, 3 minutos, eu saí com o protocolo da carteira de trabalho do meu filho. Se eu pudesse anunciar isso para os 4 cantos da nossa cidade, de toda a região, que Araruna, com 3 minutos você sai com a sua carteira de trabalho. Tenho que parabenizar o município de Araruna, o prefeito, que fez um convênio junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e que hoje dá o suporte e funcionários para que isso funcione certo, como deveria. Então, meus parabéns lá ao município de Araruna. E as pessoas que não conseguiram obtiver ainda essa carteira de trabalho, dia 1º, se eu não me engano, pode chegar aqui na agência, em frente à Casale, e esperar lá desde as 6 da manhã, que são liberadas 50 senhas. É incrível, um governo que promove o emprego e renda na campanha e não dá o mínimo de condições para que você imita a sua carteira de trabalho. Então eu fico indignado com uma situação dessa, a cidade que nós estamos, não é culpa do município de Campo Mourão, do prefeito, nem dos vereadores. Aí nós temos que ver que o governo tem que entender que ele tem que dar o suporte. Mas então, agora, meu filho saiu lá com... Concede uma parte, vereador? Concedo, vereador, doutor Miguel. Bom, você fala que é governo federal, está culpando tudo o governo federal, não que eu esteja aqui defendendo, mas está faltando o interesse do município, então. Porque se Araruna também é Brasil e lá está funcionando, o que está acontecendo com Campo Mourão? Não está acontecendo em Campo Mourão. É que lá o município ele fez um convênio junto à Agência do Trabalhador, governo do Estado e governo federal, e está funcionando. Cabe a nós, como nós já fizemos, pedir ao prefeito Auílio Tezelli, agora ele sabendo da situação, em fazer um convênio junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que isso possa funcionar. Aqui falta funcionários, falta estruturas. Oi? Seu tempo já encerrou. Então agradeço, mas fique aí registrado a minha indignação com relação ao governo federal, que promove o emprego, mas não dá o emprego porque não tem o mínimo necessário, que é a carteira de trabalho para as pessoas que dependem e necessitam para levar o sustento para a sua casa. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito, senhor secretário? Não há vereador mais inscrito, mas eu queria pedir licença aos nobres policiais, os demais convidados para a cerimônia, que hoje também é aniversário da minha esposa e eu vou me retirar, não vou estar ausente na sessão, então quero pedir a licença de vocês. Nesse momento, daremos um breve intervalo para ajustes protocolares, em seguida faremos a entrega de moção de congratulações ao senhor Rafael, vou tentar aqui, Piontkevski Cruz. Uns 10 minutinhos aí, 5 minutinhos de intervalo.